Quando se trata do aerotrem, nós temos nas grandes metrópoles do nosso país, como São Paulo, Rio, Minas, Recife não fica de fora. E quando nós falamos Recife, nós estamos falando da grande região metropolitana, os 14 municípios que dela compõem. Agora, para falar do aerotrem, nós estamos falando de uma proposta que ela é necessária passar por uma discussão, porque a lógica não é beneficiar a área norte ou a área sul da região metropolitana, e sim pensar o aerotrem para beneficiar o Estado. Agora, é um projeto viável, mas para isso tem que se reunir uma força política bastante relevante. O que é, na verdade, esse aerotrem? Só para o pessoal de casa entender. Bem, o projeto Aerotrem é um projeto do PRTB, é um projeto onde o presidente nacional do partido ele acampa esse projeto proveniente de entidades internacionais e trazendo essa experiência através da tecnologia. Enfim, é um projeto que já está sendo estudado para haver a sua implantação em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. E a partir dessa implantação, isso estamos falando de investimento federal, a partir dessa implantação nós podemos começar a pensar em levar o projeto Aerotrem, que na verdade não se trata de um metrô submerso, né, por baixo da terra, e também não se trata do metrô que nós temos aqui hoje no nosso estado. Tá? Trata-se de um metrô onde ele funciona, tá? A partir do momento que você tem uma via, uma estrada que já existe, ou determinadas construções que já existem, ele simplesmente vai passar por cima, quer dizer, haverá uma construção de uma estrutura onde não irá influenciar o que já existe. Essa é uma dos grandes benefícios do projeto Aerotrem. O segundo benefício do projeto Aerotrem é porque o investimento para se construir ele por cima é bem menor do que se fazer ou do que se construir o que nós chamamos o tatuzão, que acontece principalmente em São Paulo. Okay? Antônio Marcos, apresentador aqui do programa, de televisão aqui na TV Nova Nordeste. Boa noite, sua pergunta. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite aos debatedores, ao candidato Laércio Laísson, desculpa, e ao público de casa. Candidato, eu como cristão, né, eu faço parte de uma comunidade evangélica. Uma das suas propostas é a criação e implantação da Secretaria de Assuntos Religiosos. Isso refere-se a todo tipo de religião? É isso que eu queria saber, porque como é que vai ser administrado quando você tem uma religião que é os católicos, os protestantes, os evangélicos, os budistas, os espíritas, como é que vai ser essa secretaria para administrar esses tipos de religiões? A sua pergunta ela é não só importante, mas ela também aponta uma nova direção. Porque trazer o debate para essa nova secretaria é o principal papel do que está sendo colocado no nosso projeto. Enfim, uma secretaria para discutir assuntos religiosos, como secretaria, dá-se a entender que o governo já está dando uma importância muito maior ao debate, à discussão, e não só ao fato de beneficiar uma determinada religião. Segundo, o fato de criarmos uma secretaria, essa secretaria ela vai passar a ter uma maior aproximação do que nós podemos dizer problemas sociais, porque as instituições religiosas elas também se envolvem com as questões sociais. E, a princípio, essas questões sociais elas passam pelo processo da família. E não podemos imaginar que as famílias podem estar podem estar distante do que podemos dizer as questões religiosas faz parte dessas questões. Enfim, a secretaria ela tem papel principal atender a todas as religiões como instituições. A partir do momento que essas religiões, como instituições e seus representantes, farão parte das discussões e debate para com a secretaria e dali existir recursos, porque nós estamos falando de secretaria, para existir recursos e projetos. Projetos esses serão direcionados para a valorização não do processo cultural da religião, mas sim do processo de sensibilidade para que aquela religião ou determinada instituição possa ter o seu papel assegurado no nosso Estado. Okay. Vamos agora à rodada de perguntas, a primeira rodada de perguntas com os universitários.
Hoje, os estudantes da Universidade, da Faculdade Maurício de Nassau estão conosco. E antes de trazer aqui a primeira pergunta, vamos apresentá-los. Anderson Bandeira, também estudante da Faculdade Maurício de Nassau. Amanda Neves, também colega da Faculdade Maurício de Nassau. Era bom dizer o curso quando vocês fossem, né, fazer a primeira pergunta. E a Isabela Lemos, né, que também está conosco para fazer perguntas para vocês. Aliás, a produção está passando agora que são todos estudantes do curso de jornalismo. São também futuros colegas de trabalho, né, e que vão fazer perguntas para o Laís, candidato do PRTB. Mas eu quero fazer um convite para você de casa, você que está nos acompanhando, essa série de entrevistas. O nosso portal www.tvnova.tv.br vem trazendo uma série de informações e registro de tudo que está acontecendo aqui. Os bastidores, fotografias, o programa na íntegra que está no YouTube, né? A repercussão junto aos convidados do dia, a repercussão junto ao telespectador, né? É só você acessar o nosso portal. Portal este que é gerenciado aqui pelo pessoal da Terreno Fértil e que recebeu na semana passada a indicação de portal referência em televisão num congresso de web design que aconteceu em Brasília na semana passada. Então está muito interessante, vocês podem acompanhar as entrevistas que nós já fizemos e aqui nós vamos ainda fazer. Pode votar também, pode conhecer um pouco do perfil dos candidatos, o regulamento da nossa entrevista, enfim. Vamos à primeira pergunta. Amanda Neves, boa noite, Amanda, sua pergunta. Boa noite, candidato, boa noite, pessoal. Minha pergunta é a respeito, um gancho, né, da pergunta do jornalista, em relação a essa distribuição da renda, né, uma maior distribuição que o senhor falou. Como é que seria essa distribuição desse dinheiro em Pernambuco? Amanda, é muito simples quando a gente fala em distribuição, mas a questão não é só da renda, a distribuição é dos investimentos. Dos investimentos, isso, me perdoe. Não, tudo bem. Só que a distribuição dos investimentos, nós estamos falando em obras estruturais essas ou infraestruturas essas, que faz parte do papel do Senado. Um dos principais papéis do Senado é justamente pensar macro, porque levando em consideração que mesmo ele sendo senador e proveniente de um determinado estado, mas ele será senador da República. Então, os projetos são macros, né? As leis, etc. Então, se tratando de investimento focado no estado, como senador, eu tenho que ter um compromisso de pensar no estado como um todo, e não só naquelas determinadas regiões onde busca-se apenas um determinado privilégio. Enfim, essa distribuição de investimentos, naturalmente, ela vai estar ela vai estar conseguindo atingir as pessoas que precisam se profissionalizar, ou as pessoas que precisam cuidar da saúde, ou as pessoas que precisam melhorar seu processo de segurança no próprio bairro. Quer dizer, se a gente pensa macro, são investimentos que os outros elementos do próprio ambiente político, né, os outros colegas que fazem parte não só no Estado, como governo e como município, que eles passam a ter essa função de colocar os projetos em prática.